Olá, queridos educadores, queridos alunos. Estamos iniciando hoje a nossa aula 3 do material As Armadilhas da Mente, os Códigos da Inteligência. Nós estamos na lição 7. Que bom a gente continuar as nossas reflexões sobre as armadilhas que nos impedem de alcançar a felicidade e os códigos que podem nos auxiliar. Nessa aula 3, nós vamos refletir sobre o conhecimento, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse código da ousadia e sobre o código da honestidade. São esses códigos que podem contribuir para a gente alcançar esse segredo da felicidade. A gente viu lá na nossa narrativa que o nosso amigo Lino, de um primeiro momento, ele não estava sendo muito honesto com as perguntas e as respostas. Na verdade, o que ele gostaria muito era de sair daquele lugar, porque ele achou que ficaria preso ali para sempre. E aí, às vezes, a gente vai se deparar com situações como essa. Então, é importante a gente entender o que é honestidade. Como a gente pode desenvolver essa competência na nossa vida? Como a gente pode ajudar as pessoas ao nosso redor a também desenvolverem essa competência, essa habilidade? Então, no seu livro, querido aluno, você tem algumas reflexões, alguns questionamentos sobre a honestidade, para que você possa refletir sobre isso, entender aí essa aplicabilidade na sua vida, no dia a dia, né? Na sua rotina e prática do dia a dia. E a gente vai poder perceber, em uma reflexão aprofundada, que a honestidade ela é diferente, né, da gente desejar levar vantagem em tudo. Quando a gente está agindo com honestidade, mesmo que em alguma situação a gente não leve muita vantagem, que a gente acabe não ganhando aquela situação que a gente gostaria, às vezes a gente pode perder, mas agir com honestidade nos traz uma felicidade que é essa felicidade saudável, que é essa felicidade que ela é prolongada, que a gente sabe que a gente está agindo da maneira correta. Então, entendendo sobre essa diferença de levar vantagem em tudo e de, mesmo em situações em que a gente não leve vantagem, a gente consiga responder com verdade, a gente vai entender aí aprofundadamente essa percepção da honestidade, né? Então, essa qualidade de uma condição da gente ser verdadeiro, da gente não mentir em situações em que a gente pode ter oportunidade de falar uma mentira, da gente trabalhar aí com esses conceitos de uma maneira honesta, né? Sem essa questão da mentira ou da falsidade que podem nos atrapalhar. E aí a gente vai refletir sobre essa armadilha, esse desejo que pode surgir da gente enganar os outros. Como eu disse, o Lino na nossa história, talvez ele não tenha tido aquela intenção de prejudicar o outro, né, de fazer mal. Essa não era a intenção principal dele. Ele queria levar vantagem naquela situação para que ele pudesse sair daquele ambiente, para que ele pudesse encontrar um lugar onde ele poderia ser feliz. Então, essas situações, como a gente vai refletir aqui no livro, em que a gente precisa ser honesto, às vezes a gente não é desonesto para prejudicar ninguém, mas é importante a gente refletir sobre a importância da verdade, de nós verdadeiramente agirmos, né, com coerência, com verdade, a gente ser correto nas nossas ações, porque é só assim que a gente vai conseguir desenvolver relações saudáveis. Vocês viram que o Lino ficou sozinho lá na biblioteca? E a partir do momento em que ele venceu essa armadilha, em que ele trabalhou com a honestidade, ele fez novos amigos? Então, a honestidade ajuda a gente a ter relações saudáveis, relações verdadeiras, que nos tornam pessoas mais felizes, né? Dentro desse conceito da felicidade saudável. E aí a gente tem algumas reflexões de situações problema, em que você, querido aluno, vai se colocar nessa situação problema e vai pensar como você agiria, o que você acha que foi correto ou não correto, e você vai responder no seu livro. Então, num exemplo dessa primeira situação problema, a gente tem a mãe, o pai e o filho. E aí a mãe chega em casa, ela conta uma situação em que ela recebeu uma nota falsa de uma compra que ela fez. E aí o marido, né, o pai da criança, pergunta, mas e aí, o que você fez com essa nota falsa aí de R$50? Como você agiu? E aí ela responde, eu na primeira oportunidade, passei essa nota lá no supermercado, né, deixei com outra pessoa.
E aí o filho, percebendo isso, ele começa a refletir: será que isso foi honesto? O que você acha? Você, se colocando nessa situação, querido aluno, você acha que essa pessoa agiu com honestidade ou não? Como ela poderia agir diferente? O que ela poderia ter feito? Quais as atitudes ela poderia desenvolver? Como você agiria nessa situação? Então, você vai responder no seu livro e vai compartilhar essas respostas em uma aula online que vocês tiverem sobre essa reflexão, ou também com a sua família, para que eles também possam exercitar a honestidade, esse código tão importante para a gente alcançar o segredo da felicidade saudável. Depois a gente tem uma outra situação problema, uma situação muito comum, que você vai acompanhar aí no seu livro, que acontece muitas vezes com a gente na escola, em que a gente acaba tendo a oportunidade de contar aí alguma coisa que não é verdadeira, e aí você vai refletir: será que você contaria a verdade nessa situação? Ou será que você agiria ali como personagem? Então, perceba essa situação problema, responda também no seu livro e compartilhe essas respostas em um momento oportuno com outras pessoas, para que juntos nós possamos desenvolver a nossa honestidade, esse código tão importante para a nossa vida. Bom, a gente tem um painel do conhecimento também como uma atividade prática muito especial, muito bacana. E para desenvolver essa atividade, nós temos um vídeo complementar. Esse vídeo está disponível no nosso aplicativo Ei Família e também para você, professor, lá no portal Ei Professor. Não deixe de acompanhar esse vídeo para que vocês possam realizar esse painel, que foi muito legal de desenvolver e que vocês podem fazer aí mesmo nesse formato de aulas online. Combinado? Bom, a gente tem chegando aí para o final da nossa aula, uma atividade em família, em que vocês vão exercitar esse código tão importante da honestidade. Vocês vão fazer aí uma lista de perguntas, e aí cada membro da família vai fazer essa lista de perguntas, e vocês vão combinar um dia de vocês fazerem um debate, uma trilha das respostas. E aí, sabendo que vocês podem responder, trazer respostas verdadeiras ou falsas, vocês vão avaliar aí, fazer uma autoavaliação sobre como é importante a gente desenvolver essa habilidade da honestidade, e como é difícil também algumas situações em que a gente pode perder um jogo, né? Então, tem toda a descrição dessa atividade no seu livro. Não deixe de acompanhar e de realizar com a sua família e compartilhar depois na sua aula. Combinado? Finalizamos a nossa aula com o Diário de um Aventureiro. Como é importante a gente construir esse diário. Você, querido aluno, já tem um diário quase completo. Nós estamos finalizando aí, caminhando para o final das nossas lições, dos nossos livros. E aí é importante que você deixe esses registros do que você aprendeu com a honestidade, com esses códigos, com a ousadia, com essas armadilhas aí que nos impedem de alcançar a felicidade. Descreva no seu livro para que a gente possa acompanhar no final das nossas lições como foi esse percurso todo, né? Toda essa trajetória das nossas aulas. Combinado? Finalizamos assim a nossa aula 3, a lição 7 do nosso material. Eu espero que você tenha aproveitado muito, aprendido bastante, compartilhado seus conhecimentos, e a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais!